Então vamos lá, vamos continuar nossa saga aqui. A questão 14. A questão 14, ela diz assim, ó, suponha que num período de 45 dias o saldo bancário de uma pessoa possa ser descrito pela expressão. A expressão é a seguinte: o saldo da pessoa em função do tempo, que o tempo pode variar de 1 até 45, é igual a 10t ao quadrado menos 240t mais 1400. Você já começa a perceber que a coisa tem a função do segundo grau. Então vamos resolver tudo que a gente tem aqui. Antes de ver as respostas aqui, vai ficar assim, ó. 0 é igual a 10t ao quadrado menos 240t mais 1400. Certo? Podemos aqui, ó, simplificar, dividir todos os termos por 10, né? Ficar t ao quadrado menos 24t mais 140. Daqui a gente pode achar as raízes. As raízes eu vou puxar aqui do lado aqui, ó. Delta é igual a b ao quadrado, que é menos 24 vezes menos 24, b ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 140. Então o nosso famoso delta vai dar 576 menos 560. Logo delta dá 16, do jeito que a gente gosta, né? Raiz exata. Então a gente acha as raízes aqui. X é igual a menos b, que vai dar 24 positivo, mais ou menos a raiz de delta, que é 4, sobre 2a, que é 2. Daqui a gente acha as duas raízes. As duas raízes são... uma vai dar, se a gente somar ali, ó, 24 mais 4, 28, divididos por 2, a gente acha um x' igual a 14. E um x, duas linhas, igual a 10, que é 24 menos 4, dá 20 divididos por 2, 10. Beleza. Vamos já achar aqui, ó, como eu já vi ali que fala de saldo, menor saldo, saldo aumentou, diminuiu. Vamos achar o y do vértice e o x do vértice. Y do vértice vai ser menos delta. Essa formulinha aqui ajuda, tá? É bom lembrar. Ajuda nesse tipo, sobre 4a. Então vai dar menos 16 sobre 4, que vai dar menos 4. E finalmente o x do vértice. O x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Isso daqui vai dar menos 24, então vai dar 24 positivo sobre 2a, que é 2. Daqui vai dar 12, beleza. Vamos fazer só um esboço aqui, ó, do nosso gráfico. É uma função do segundo grau, ou seja, tem um formato de uma parábola voltada para cima, porque o nosso a é positivo, e vai cortar, vai ser mais ou menos um negócio desse tipo aqui, ó, certo? Onde esse ponto aqui, ó, é o que? Quando o t vale 0, aqui é o t, tá? E aqui é o saldo em função do tempo. No eixo y é o saldo, no eixo x é o tempo. Aqui, quando o tempo é 0, substitui o t por 0, a gente tem um saldo de 1400. E aqui é uma raiz, que é o 10. Ou seja, nos 10 dias, o saldo está 0. E nos 14 dias, o saldo está 0 também. E aqui, ó, o y do vértice representa aqui, ó. É o saldo mínimo, que deu menos 4. Está melhor que a minha conta. A minha está bem pior que isso, né? E aqui o x do vértice, aquele era o y do vértice, daqui o x do vértice é 12. Que, claro, vai ter que ser na metade das raízes ali. Então vamos ver as opções ali, ó. O saldo aumentou em todos os dias do período? Não, o saldo diminuiu aqui, ó, até o 12, ele diminuiu. Estava decrescente, depois começa a subir, tá falso. Letra B, o saldo diminuiu em todos os dias do período. Não, nem diminuiu nem aumentou em todos os dias do período. De 0 até 12 ele diminui, de 12 para frente ele aumenta.
O menor saldo no período ocorreu em t igual a 12. Claro, esse daqui é o t igual a 12, é o menor saldo, que o saldo era o menos 4. Só verificando as outras. D, o menor saldo no período foi 12. Não, o menor saldo foi menos 4. O saldo ficou positivo em todos os dias. Não, o saldo aqui, ó, entre as raízes o saldo é negativo. Para cá ele é positivo, para cá ele é positivo. E aqui entre as raízes ele é tudo negativo. Beleza? Então essa foi a questão de número 14. Vamos para 15. A 15 eu não vou precisar nem desenhar aqui. A 15 ele diz o seguinte: para esvaziar um reservatório que contém 1.430 litros de água, é aberta uma torneira em sua base. Supondo que a vazão dessa torneira seja constante, igual a 22 litros por minuto, qual o gráfico abaixo descreve a quantidade de água no reservatório em litros, em função do tempo em minutos? Cara, vai ser uma função do primeiro grau decrescente. É a única que tem função do primeiro grau, que é uma reta decrescente, é a letra E. O resto é só papo furado. Essa daqui não tem nem muito que... Tem que ter uma base, não tem como nem... Tem que ter noção já disso, tá? Uma questão tranquila. A 16 ele fala o seguinte, ó: uma malharia produz camisetas personalizadas para eventos esportivos. Cada novo modelo possui um custo fixo de R$450 mais R$9 por camiseta produzida. Sabendo que cada camiseta será vendida por R$20, a desigualdade que permite calcular o número de camisetas a serem vendidas para que você tenha um lucro de no mínimo milão é... Vamos colocar... O lucro é o que? O lucro é igual a receita menos o custo. Então, o lucro é igual a receita. Como é que a gente pode colocar a receita? É vintão vezes o número de camisetas, vezes N, menos o custo. Menos o custo. O custo, a gente tem um custo de R$9 por camiseta e o custo fixo de 450. Opa! 450 menos 450. Tá? Só que isso daqui é o lucro, e o lucro tem que ser o que? Maior do que 1.000. No mínimo 1.000, né? Então, maior ou igual a 1.000. Daí é isso daqui, acabou. É isso daqui. Agora a gente só tem que... Olhando para as respostas, ali, a única coisa é que ele coloca o 9 em evidência ali, então fica 20N. Desculpa, menos 9 em evidência, então menos 9, abre um parênteses, N mais 50. Ou 50 mais N, como está ali. Isso daqui tem que ser maior ou igual a 1.000. Tá? Questão também que não perde muito tempo para fazer. Questão 16 foi pro saco. Vamos para a próxima, 17. A 17 já é um pouco mais, exige um pouquinho mais. Vamos lá. A maior variação de maré no Brasil ocorre na Baía de São Marcos, no estado do Maranhão. A diferença entre o nível mais alto e o nível mais baixo atingido pela maré pode chegar a 8 metros em algumas épocas do ano. Suponha que em determinado dia do ano o nível da maré da Baía possa ser descrito por essa expressão aqui, ó. A expressão é o seguinte: o nível em função do tempo é igual 3 vezes o seno de, e aqui vai ficar assim, ó, t menos 5 vezes π, isso daqui divididos por 6 mais 4. 6, fecha parênteses, mais 4. A expressão que a gente vai desossar é essa daqui. Então, primeiro vamos parar para pensar. O seno é máximo em quais valores? Ó, o seno, vou fazer o ciclo trigonométrico aqui, ó. O seno, ele é máximo aqui, ó. Estou pintando de preto. E ele é mínimo aqui. No máximo ele vale 1 e no mínimo vale menos 1. E no mínimo, vamos colocar aqui, ó, no máximo antes. No máximo é π sobre 2. Π sobre 2.
Só o π sobre 2? Não. Se eu somar 2π para isso daqui, vai dar uma volta a mais, mas vai cair no mesmo lugar. Vai ficar 5π sobre 2 também. Ou 9π sobre 2 também. E o mínimo? O mínimo ele é aqui, ó, 3π sobre 2, que é o famoso 270, né? 3π sobre 2. Só que, claro, eu posso aumentar uma volta, né? Ou duas, por aí vai. Ou 3, se o período, o tempo ali me permitir. 7π sobre 2 e 11π sobre 2. São os valores mínimos. 11π, tudo π sobre 2. Então, já estou dando uma olhada ali. Ele fala de nível máximo, nível mínimo, tal, tal, tal. Vamos lá. Então, vamos descobrir aqui, ó. Pro nível mínimo. Pro nível mínimo, a gente tem que igualar isso daqui, ó, que está aqui dentro do parênteses, nos valores de nível máximo aqui, ó, para a gente descobrir. Então, simples assim, a gente vai fazer aqui, ó, vai ficar t menos 5 vezes π sobre 6. Isso daqui, se isso daqui for igual a π sobre 2, vamos descobrir. Corto π com π e multiplico em x. O 2 passa multiplicando lá o 2t menos 5, então vai ficar 2t menos 10 igual a 6 vezes 1, que aqui sobrou 1, né, quando eu cortei o π. Vai colocar 0. É igual a 6. Logo 2t igual a 16. T é igual a 8. Certo? Então significa que quando deu 8 horas ali, temos um máximo. Beleza. Vamos calcular um outro máximo aqui, ó. O outro máximo vai ser como? Vamos igualar a 5π sobre 2. Então, t menos 5 vezes π sobre 6. Ou seja, estou pegando tudo que está entre parênteses ali, ó, e igualando a 5π sobre 2. Corto π com π, aquele esquema, passo 2 multiplicando. Então, vai ficar, ó, 2t menos 10 igual a 6 vezes 5, que dá 30. Então, 2t igual a 40, logo t, t é igual a 20. Então, quando der 20 horas, a gente tem um outro período de máximo. Beleza. Vamos ver se dá mais um. Igualar a 9π sobre 2. Então, vai ficar t menos 5 vezes π. Sempre pegando o que está em parênteses ali e igualando. É igual a 9π sobre 2. Corta π com π e multiplica. Então, vai ficar 2t menos 10 é igual a 54. Aqui, se a gente resolver isso daqui, vai dar t igual a 32. Aqui já não vale, passou. Então, a gente tem dois períodos de máximo. Quando t vale 8 e quando t vale 20. Isso já me parece que a primeira opção está certa, né? O nível mais alto é atingido 2 vezes por dia. Só por curiosidade aqui, o que vai dar o nível mais alto? O nível mais alto vai ficar assim, ó, vai dar 1 aqui, ó, vai dar o seno de 90, né? Ou 90 mais alguma volta. Então vai ficar assim, ó, n vai ser igual a 3 vezes o seno de 90, por exemplo, ou seno de 90 mais 360, que vai dar sempre 1, mais 4. Então o nível máximo é 7 metros. Beleza. Agora vamos ver o mínimo. O mínimo são esses valores aqui, ó. Vou fazer em vermelho o mínimo. O mínimo são esses valores aqui, ó. Esses daqui. Então a gente tem que fazer o mesmo esquema e igualar para descobrir. Vamos pegar o 3π sobre 2. 3π sobre 2. Então vai ficar assim, ó. T menos 5 vezes π sobre 6 é igual a 3π sobre 2. Resolvendo isso daqui, a gente acha que o t é igual a 14 horas. Então, quando dá 14 horas, estamos no mínimo. Vamos pegar o outro ali, igualar. T menos 5 vezes π
sobre 6. Isso daqui é igual, agora o outro mínimo é 7π sobre 2. Resolvendo isso daqui, a gente acha o t igual a 26. Ih, já está fora, o 26 nem entra. Tá? Então tá bom. Então vamos ver as outras opções ali. Às 11 horas é atingido o nível mais baixo da maré. Não, às 14 horas. Tá errado, a 2. Às 5 horas é atingido o nível mais alto da maré. Não, o nível mais alto é às 8 e às 20. E a diferença entre o nível mais alto e mais baixo é 3. Não. O nível mais alto é 7. E o nível mais baixo ficaria. É quando isso daqui que eu estou circulando vai dar menos 1. Né? Quando o seno é mínimo. Então ficaria 3 vezes menos 1 mais 4. O nível mais baixo dá 1. E daí o que ele está falando ali mesmo? Ah, não, a diferença de 3 metros. Não, a diferença entre 7 e 1 é 6. Então tá errado. Só 1 tá certo. Vamos para a próxima. Tá certo. Vamos. A próxima questão, acho que a federal errou na mão, sabe? Achei uma questão muito pesada, sabe? Até porque tem pessoas aí que o foco não é exatas, né? De cursos que não precisava de tanto aí, talvez numa segunda fase e tal. Mas para a primeira fase isso daí eu achei meio complicado essa questão. Então a questão é a seguinte, eu vou desenhar ali como é que está a situação. A gente tem um octógono, né? Temos um octógono. A figura ao lado representa um octógono regular com centro sobre a origem do sistema cartesiano. Se o vértice A do octógono, então vou desenhar o vértice A. O vértice A está aqui, ó. O vértice A está aqui, é o A. Ele tem a bochecha, 8, e aqui vale 6 a ordenada. Ele quer saber onde que está o vértice do B, que o B está aqui. Ele quer saber a ordenada, o valor de y do B. Olha que zica. Então beleza. Aqui a gente tem um triângulo retângulo. Se aqui é 8, aqui é 6, aqui é 10. Aqui, ó, esse valorzinho da hipotenusa aqui é 10. E aqui também vai ser 10. Porque o centro está na origem. Então a distância do centro até qualquer vértice vai ser 10. E daí a gente fica meio complicado para resolver. É trabalhoso isso daqui, ó. Aqui, ó, só que a gente sabe que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo que eu vou colocar aqui de vermelho é 45. Da onde que eu tirei 45? É 360 divididos por 8, ó. Então esse ângulo aqui, ó, vou puxar uma flechinha aqui, ó, é 45 graus. E aqui a gente pode... Tem um caminho meio longo aqui, ó. Eu vou dar o caminho para vocês continuarem depois. Então vamos lá. Vamos tentar descobrir quanto que é esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Usando a lei dos cossenos, a gente sabe que esse lado aí é o quadrado, esse lado é o quadrado. Ele é igual, vou chamar de x esse lado aqui, né? X. Ele é igual a um lado ao quadrado, né? Eu estou fazendo esse triângulo aqui, ó. Esse que eu estou fazendo em vermelho aqui agora, ó. Esse pedacinho de pizza aqui, ó. É igual a um lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, menos 2 vezes um lado vezes o outro lado, vezes o cosseno entre eles. O cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Podemos cortar esse 2 com esse 2. E esse x aqui, ó, ao quadrado vai ser igual a 200, desculpa, que é 100 mais 100, né, 200, menos 100 raiz de 2, menos 100 raiz de 2. Então, o x é a raiz de tudo isso daqui. Ó, veja a complexidade da coisa. É igual a raiz de 200 menos 100 raiz de 2. Tá certo, esse é o x. Tá, não adiantou muita coisa. Não temos muita informação sobre isso daí. Não temos ângulo, não temos nada ali. A área desse, vamos calcular aqui, ó, a área desse triângulo aí, da pizza ainda. Se a gente tem dois lados e um ângulo entre eles, então é lado vezes a metade do seno de 45. Então a área, só que o seno de 45 é
raiz de 2 sobre 2 também, né? Então a área vai dar aqui 100 divididos por 2, 50. Opa! 100 divididos por 2, 50 vezes raiz de 2, então vai ficar assim, ó. 100 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Então a área é 25 raiz de 2. 25 raiz de 2. Problema é que a gente não tem nada aqui ainda. Vamos para frente. Só que tem uma outra formuleta que a gente sabe que a área, como a gente tem a gente quer saber, né, os pontos, a abscissa e a ordenada. A ordenada só, mas a gente tem como incógnita ainda tanto a abscissa quanto a ordenada do ponto B. Nós podemos usar a fórmula do determinante para calcular uma área. Né, como a gente está aqui na geometria analítica, a gente pode aproveitar isso daí. Então vai ficar assim, ó, a área, quando a gente tem os pontos, é igual a metade do determinante. Que determinante? Esse daqui, ó. Então a área é a metade do determinante. Qual determinante? Esse daqui, ó. x1 e x2, vou chamar de x1 e x2. x1 e y1, desculpa. x1 e y1. x1 é a abscissa do ponto B. y1 é a ordenada do ponto B. E 1. Aqui, 8 e 6 e 1. E aqui 0 e 0 e 1. Explico. y1 e x1 e y1 é os pontos do ponto B. 8 e 6, tudo em par ordenado, né? Sempre o x e depois o y. É o par ordenado do ponto A. E 0 e 0 é a origem, né, do triângulo ali. E tudo 1 aqui. A gente faz isso daqui, ó. A gente descobre que a área, isso daqui é a metade. É a metade de, fazendo o determinante aqui, ó, vai ficar 6x1 menos 8y1. E fazendo o meio aqui, então vai ficar 3, vai ficar aqui, ó, 3x1 menos 4y1. Isso daqui é igual à área, só que a área a gente já sabe que a área é 25 raiz de 2. Certo? Temos voltado. Beleza. Só que, o que a gente sabe também? Então, a gente pode fazer a distância do ponto A e B. Então, eu posso colocar assim, ó. Cadê? A distância do ponto A e B, do ponto A ao ponto B, é igual a raiz quadrada de x menos 1, que é o x do ponto B, menos 8, elevado ao quadrado, mais y1 menos 6, também elevado ao quadrado. Tá? Essa distância aqui, agora como é que eu posso fazer? Tem um sistema. Aqui eu tenho uma equação, um sistema de equações. Tem uma equação aqui e tem uma outra aqui. Como eu quero descobrir o y, o que eu faço? Eu isolo o x aqui, ó. Então, o x1, 3x1 é igual a 25 raiz de 2 mais 4y1. Logo, x1, já vou passar dividindo. Vou apagar aquele 3 e passar dividindo aqui, ó. 3. Então, o y1 é exatamente igual a 25 raiz de 2 mais 4y1. Agora eu tenho que pegar este valor de y1 aqui, ó, isolei e substituir aqui, ó. Eu só vou ter onde está o y1, o x1, eu vou colocar esse valor aqui, ó. Daí eu vou descobrir isso daqui. Certo? E daí essa distância, né, essa distância não, o y1 que eu vou achar, eu vou igualar isso daqui, ó, que é a distância. Essa distância vai ser exatamente igual a isso daqui, ó. Então aqui eu vou substituir o x1 por esse valor aqui e vou colocar igual aquilo lá, né? Daí agora dá uma trabalheira, mas daí tem que dar aquela resposta ali, 7 raiz de 2.
Bem trabalhosa essa questão, bem fora da mão. Aqui, ó, o que dava pra gente ignorar ali, a A e a B com certeza dava pra ignorar. Não pode ser 12, não pode ser 10. Por quê? Porque 10 é esse tamanho aqui, ó. Então a projeção aqui, ó, vai ter que ser alguma coisa menor que 10. Com certeza menor que 10. Então 10 e 12 já não pode ser. Daí teria que calcular aqui um trabalho braçal. Eu fiz agora, talvez depois eu pense numa maneira mais simples, mas não sei se tem um caminho tão simples também, tá? Então é isso, tá aí a segunda parte da resolução da federal. Espero que tenham aproveitado, tá? Quem quiser aí pode curtir, seguir, que eu vou fazer a de física na sequência, não sei quando, mas vou fazer. Obrigado.